Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que bom estar de volta com vocês aqui, né? Hoje é 25 de outubro de 2020. Estamos de volta para mais um encontro da nossa escola bíblica dominical, da nossa querida igreja, a primeira igreja batista em Teresópolis. Eu espero que todos vocês tenham tido uma semana bastante abençoada e que estejam agora animados para mais uma aula que está na nossa revista, a Palavra e Vida, que é a revista que nós estamos usando neste quarto trimestre, que tem como título Vencendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia para o Nosso Tempo. A lição de hoje é a lição número 4. Ela tem por título Josué, quando a adversidade é decepção. Bom, o que nós temos visto, né? Veja só, Josué, o texto da nossa lição de hoje, está no livro de Josué, no capítulo 9, dos versos 3 ao 5, que diz-nos assim: Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram ao ardil. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. É a história que nós temos e que está baseada na nossa lição de hoje, que é justamente o texto do livro de Josué, capítulo 9, dos versos 3 ao 5. Bom, a primeira lição dessa série de estudo do quarto trimestre, nós estudamos sobre o personagem Abraão. E a lição tinha como título Quando na adversidade confiamos em Deus. O texto está lá em Gênesis capítulo 22, de 1 a 19. E nós vimos como Abraão, mediante a sua confiança em Deus, ele conseguiu lidar com as adversidades que ele enfrentou ao longo de sua vida, sendo a maior delas, a maior prova que o Senhor o submeteu, foi a prova de quando o Senhor lhe pediu o seu único filho, o Isaque, mas em função da sua confiança, em função da firmeza que ele tinha no Senhor, em função da sua fé, que era bastante embasada nas promessas que o Senhor lhe fizera, Abraão conseguiu vencer as adversidades ao longo de sua vida. Na segunda lição, nós estudamos sobre José, que tinha por título a lição Quando a adversidade é a injustiça, e o texto era bastante longo, ia do capítulo 37 do livro de Gênesis até o final do capítulo 50, e nós vimos que Josué passou por uma série de injustiças e até por fim que o Senhor o elevou à segunda autoridade no Egito. Tudo isso plano do Senhor, porque o Senhor havia feito a Abraão uma grande promessa que por meio de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. Este povo, então, que foi para o Egito, lá na época que José era governador, que foi Jacó, com seus filhos e todas as suas famílias, né, e servos, lá o povo vai ser escravizado e vai surgir aí a figura de Moisés. É outro personagem que nós estudamos domingo passado, e a lição tinha por título Quando a adversidade é insegurança, e o texto que nós vimos nesta lição foi lá no livro de Êxodo, capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. E nós vimos então que Moisés, em função da missão que o Senhor lidera, ele se julga incapaz e, em função da insegurança, ele vai passar por algumas adversidades. Bom, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver Josué. E a lição de hoje tem como título Quando a adversidade é a decepção, que está justamente o texto, está no livro de Josué, capítulo 9, verso 3 a 5. Aí à direita, em cima do vídeo, você tem aí um mapa da conquista de Canaã e é onde nós vamos basear a nossa lição deste domingo. Bom, quem era Josué? Vejamos quem era Josué. Olha, você sabe que o povo foi para o Egito, né? Jacó foi com sua família, seus servos, lá para o Egito, quando José era governador do Egito, em função da grande fome que passava o mundo de então. E o povo cresce no Egito, o povo de Israel vai crescer bastante no Egito,
vai ficar numeroso no Egito, e lá vai nascer, além de Moisés, vai nascer também Josué. Então Josué, ele nasceu no Egito, é alguém que já nasceu sob o regime de escravidão. Veja lá em Números do capítulo 13, verso 16, nós temos: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Você sabe que Moisés, antes de partir para a tomada da terra prometida, ele enviou alguns espiões. Ele fez uma missão precursora, e esses espiões então foram sondar o território e trouxeram relatórios a Moisés. 10 relatórios que Moisés recebeu não eram relatórios animadores, eram relatórios totalmente desanimadores, mas, no entanto, Josué e Caleb vão trazer mensagens animadoras, incentivando o povo e dizendo: vamos lá, porque o Senhor nos deu aquela terra e nós iremos conquistá-las em nome do Senhor. Então, lendo de novo o texto aqui de Números capítulo 13, verso 16, temos assim: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, veja aí, a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então, Oséias é um dos espiões, e depois Moisés vai trocar o nome de Oséias para Josué. É o que nós encontramos aí em Números, do capítulo 13, verso 16. Bom, como já disse, Josué foi um dos 12 espias, espias que foram lá então sondar a terra, que participaram daquela missão precursora que Moisés organizou. E nós vamos ver que o nome Josué, ele em hebraico significa Yeshua. E este nome Josué em grego significa Jesus. E o significado deste nome, Yeshua, ou Jesus, o significado deste nome é Deus é salvação. E veja que Josué vai participar desse processo de Deus, juntamente com Moisés, para salvar, para livrar o povo do cativeiro egípcio. E nós vamos ver mais tarde que o Senhor Jesus é quem vem para nos livrar do cativeiro do pecado, da perdição eterna. Então, Josué, que em hebraico é Yeshua, que em grego é Jesus, significa Deus é salvação. E aí você vai entender por que o Senhor diz o seguinte lá em Mateus, no capítulo 1, verso 21, se referindo ao nascimento do Senhor Jesus. O que o anjo diz? Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Veja, Jesus significa Deus é salvação. Por aí você já vê de imediato Deus se manifestando para nos trazer salvação. É que eu gosto sempre de lembrar da carta de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 19, que Paulo diz que Deus em Cristo estava naquela cruz reconciliando consigo o mundo. Então, ela dará à luz um filho, e você dar-lhe-á o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus é salvação. Bom, a Josué, ele vai ter a sua participação extremamente importante, e o maior destaque da sua vida vai se dar na conquista da terra prometida. E indo lá para Deuteronômio, no capítulo 7, do verso 1 ao 6, nós encontramos o seguinte: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para delas tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Veja, quem vai expulsar muitas nações diante do povo do Senhor é o próprio Senhor. Veja lá, quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele
o Senhor Deus, expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Vejam, o povo de Deus, em relação a esses 7 povos, era muito pequeno. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colinas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então nós vemos aí as recomendações que o Senhor dá ao povo de Israel com relação à conquista da terra prometida, terra essa que o Senhor havia prometido a Abraão muitos anos antes. Bom, aí vai se dar a conquista da terra prometida. Veja lá, indo lá para Gênesis, no capítulo 15, verso 16, o Senhor Deus diz o seguinte a Abraão: na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Aí você começa a perceber que isso vai se dar depois de 400 anos que Deus faz essa promessa a Abraão, mas na realidade a conquista da terra prometida, além de ser uma promessa feita a Abraão, seria um juízo de Deus que ele estaria fazendo sobre aqueles povos pagãos, porque aqueles povos pagãos estavam totalmente longe do Senhor. Aqueles povos pagãos estavam totalmente entregues ao pecado. E nós vamos ver alguns pecados mais à frente. Então veja só, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Você já começa aí ter uma antivisão daquilo que vai acontecer no fim dos tempos, quando o Senhor Jesus voltará e quando vai se cumprir então o dia do grande juízo, em que todos os povos estarão perante o Senhor. Mas por que o Senhor ainda não veio? Porque o Senhor está aguardando que todas as coisas aconteçam. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Indo lá para Deuteronômio, no capítulo 9, verso 4, diz assim: depois que o Senhor, o seu Deus, os estiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse desta terra por causa da nossa justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. O povo de Deus deveria viver uma vida de santidade. E aquele povo, a impiedade era tão grande que o Senhor, por meio desse povo escolhido, estaria trazendo justiça, estaria trazendo julgamento para aqueles povos da terra que deveria ser conquistada. Então, o que acontece? Deus ordenou a destruição completa de Canaã
devido à grandeza dos pecados dos povos daquela região. Então vejamos lá, olha alguns dos pecados. Eles tinham prostituição de ambos os sexos e eles eram totalmente depravados. Além da depravação, eles ainda ofereciam a seus filhos em sacrifício aos seus deuses, aos falsos deuses. Por isso que o Senhor diz, cheguem lá, destruam tudo e derrubem todos os seus postes, os postes onde eles sacrificavam, onde eles adoravam aquelas falsas entidades. Havia um sincretismo religioso tremendo, ou seja, eles tinham uma pluralidade religiosa, várias religiões, e essas religiões se misturavam. Agora imagine 7 povos adorando diversas divindades. O que seria o sincretismo religioso que eles praticavam? Então o Senhor vai lidar com este povo de uma maneira a trazer justiça em função dos pecados daqueles povos que habitavam a terra a ser conquistada. Bom, então o povo de Israel, ele vai acabar se contaminando por não ter expulsado todos os povos cananeus. Vocês se lembram que o Senhor disse que todos os lugares em que eles colocassem a planta dos pés seria deles. Então eles deveriam tomar de norte a sul, de leste a oeste, mas eles não fizeram isso, eles pouparam a alguns. E o que vai acontecer com o povo de Israel? Vai acabar caindo em alguns desses pecados que estão aí acima listados. Mas vamos prosseguir com a nossa aula de hoje. Bom, na tomada da terra prometida, sob a liderança de Josué, a primeira cidade que vai ser conquistada é a cidade de Jericó. Vocês sabem que eles atravessam o Rio Jordão, o povo vai passar logo atrás da arca, né? A arca do Senhor vai ser levada à frente, então eles vão atravessar o Rio Jordão em terra seca, né? E vão acampar em Gilgal, e lá em Gilgal vai ser a base operacional de Josué com todos os seus guerreiros, e a primeira cidade a ser conquistada é Jericó. Então, a primeira vitória que Josué tem na sua liderança do povo de Israel na conquista da terra prometida é a conquista de Jericó. Isso está relatado lá em Josué, no capítulo 6, nos versos 1, 2, 21, 22 e 25, que nos diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizemos a ela. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Observe aí que na conquista de Jericó foi feita uma aliança com Raabe e a sua família. E os 2 tinham a sua parte a ser cumprida nessa aliança, e Josué vai cumprir a sua parte, como também Raabe cumpriu a sua parte. Então Raabe e a sua família, em função desse acordo, dessa aliança feita entre Josué e Raabe então com a sua família vai ser salva e vai se integrar ao povo de Israel, e mais tarde nós vamos encontrar Raabe lá na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra que na conquista da terra nós vemos aí a manifestação da graça de Deus, porque o Senhor, ele não vem só com o interesse do Senhor, não é só com Israel. O Senhor quer resgatar toda a humanidade. Então começa aí, nós vamos ver que uma mulher cananeia, né, Raabe, habitava em Canaã. Esta mulher
pagã, esta mulher gentia, vai, mediante um concerto, uma aliança feita entre o povo de Israel e ela e os seus familiares, ela vai acabar sendo integrada à família de Deus, ao povo de Deus, ao povo de Israel, e vai mais tarde ser uma personagem exaltada, nós vamos vê-la na genealogia de Jesus, e exaltada lá na galeria dos heróis da fé, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Mas, logo após a vitória sobre Jericó, sobre a grande vitória sobre Jericó, vai vir uma grande derrota, vai ser a primeira derrota. Jericó foi a primeira vitória. E depois vai vir a primeira derrota e vai vir a primeira decepção. Veja lá, olha só, Josué no capítulo 7, do verso 1 ao 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie os 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos continuar no outro lado do Jordão. Veja, a primeira derrota foi na primeira investida contra a cidade de Ai, contra o povo de Ai. E era um povo pequeno e não valeria a pena dispensar tanto esforço bélico na conquista da cidade de Ai, já que os espias foram lá e disseram: olha, 2 ou 3 mil homens serão suficientes. Mas acontece que eles falharam, vai surgir aí uma infidelidade, ou seja, a desobediência de um homem vai levar todo o povo a uma grande derrota, a primeira derrota e a primeira decepção. A primeira decepção, nós vamos ver que o primeiro que fica decepcionado é Josué, e ele fica decepcionado com quem? Ele fica de imediato decepcionado com o Senhor. Ele diz: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos continuar no outro lado do Jordão. Então, de imediato, Josué fica decepcionado com o Senhor. Mas, na realidade, quem ficou decepcionado foi o Senhor com o povo, porque o Senhor tinha deixado tudo muito bem claro para eles, como eles deveriam agir. Então, Josué, ele questiona o Senhor. Veja, o que foi a causa? Qual foi a causa da decepção? A causa da decepção foi a infidelidade. A infidelidade causou decepção. Por quê? Veja lá, Josué, capítulo 7, versos 1, 11, 20 e 21. Mas os israelitas foram infiéis, não foi Deus quem foi infiel. A princípio, Josué questiona o Senhor, mas o Senhor permaneceu fiel e sempre permanecerá fiel. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas,
e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda como prata, com a prata por baixo. Acã, em função do seu pecado, causou uma grande derrota ao povo de Deus. Deus permaneceu fiel, mas o Senhor diz: Israel pecou. Veja como o pecado de um só contaminou, afetou todo o povo. Porque Deus tinha chamado este povo para uma vida de santidade e de fidelidade. Eles não podiam pegar nada, eles tinham que, o que eles trouxessem deveria ser consagrado ao Senhor. E, no entanto, Acã toma posse disso, daquilo que o Senhor havia proibido que eles tomassem posse. Então, em função do pecado, que vai acontecer, vai haver uma grande decepção. Josué, a princípio, como já disse, fica decepcionado com Deus, mas depois Josué vai ver, o Senhor vai mostrar qual é a culpa, e o povo todo é que vai ficar decepcionado com Acã. Então nós vamos ver aí que é possível sim haver no meio de povo de Deus momentos em que alguns poderão nos causar decepção, em que alguns poderão causar adversidades à comunidade em função do mau procedimento diante do Senhor e do mau procedimento diante da sociedade. Mas vejamos lá, a infidelidade, o que vai acontecer, ela vai trazer consigo adversidades. Veja, a infidelidade, ela tem um preço a ser pago. E na maioria das vezes, geralmente, esse preço não é um preço baixo, não. É um preço muito alto. Bom, aí o que acontece? Josué, no capítulo 7, no verso 3, nós vamos dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, povo: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Veja, o povo de Israel não conseguiria resistir aos seus inimigos enquanto não tirassem aquilo que deveria ser consagrado à destruição. Às vezes, a causa da derrota, às vezes, as frustrações, às vezes, as decepções na vida do cristão são causadas porque ele está aninhando em seu coração coisas que ele não deveria guardá-las, coisas que deveriam ser destruídas, mas permanece com aquele controle, não querendo se libertar disso, e começa depois a questionar o Senhor. E foi justamente isso que Josué fez, até que o Senhor lhe revelou, até que o Senhor revelou a Josué, e depois foi investigando tribo a tribo, até que chegou na tribo de Acã, até que chegou a família de Acã, e eles pagaram um preço muito alto por isso, porque estavam guardando, estavam aninhando em seus corações aquilo que não deveriam guardar, e que acaba por afetar a caminhada espiritual com o Senhor. Isso acontece. Aí, com a retirada da causa, veio a vitória.
com a retirada da desobediência, com a retirada do pecado, vem um novo viver na presença do Senhor e, consequentemente, vem a vitória. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Lá em Josué 8, os versos 1 e 2 diz: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua terra, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Veja, na conquista de Jericó eles não poderiam se apossar de nada. Já na conquista de Ai, eles poderiam se apossar. Veja, qual é a diferença aqui? A diferença está no obedecer. É isso. Então, o não obedecer vai trazer adversidades em função de decepções que serão causadas, mas decepções jamais causadas pelo Senhor. Nós é que sim que somos capazes de decepcionar o Senhor. Aí, feita a conquista de Ai, observe, primeira vitória Jericó, a primeira derrota Ai, depois vem a primeira decepção em função do pecado de Acã. Aí, tirado o pecado do meio do povo, vem a vitória, volta a vitória. Aí este povo volta a Gigal, como disse no início, Gigal era a base operacional de Josué e seus soldados. Eles voltam a Gigal e fazem uma grande comemoração em função da vitória sobre a conquista de Ai. Então eles vão fazer essa comemoração lá. Veja lá Josué 8, capítulo 30, verso 31. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Eles fizeram uma grande comemoração dessa vitória. Mas, prosseguindo, vejamos lá, a fama, então, do povo de Deus, a fama de Israel e a fama do seu Deus, o poder do seu Deus, que é o Jeová, lembre-se Josué, Deus é a salvação, começa a se espalhar então a fama do Deus de Josué e do povo de Israel. O que vai acontecer? Os povos da terra a ser conquistada, eles vão ficar sob pavor. Vejamos só. Olha, Josué capítulo 9, verso 1. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande. Mar Grande é o Mar Mediterrâneo, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos ananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Veja, meu irmão e minha irmã, quando a nossa vida é uma vida de êxito na presença do Senhor, as pessoas conhecem o nosso Deus. Eles veem diferença no nosso viver, no nosso comportar e nas nossas vitórias. E isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi conquistando e o nome do Senhor se tornando conhecido entre aqueles povos, e aqueles povos ficaram temerosos, aqueles povos ficaram sob pavor. Então, o que vai acontecer aí? A fama da conquista do povo de Israel é tão grande e o nome do Senhor vai se tornar conhecido, de maneira que vai haver um povo, os gibeonitas, eles habitavam em Gibeon, eles vão conhecer a fama do Deus de Israel e vão temer o Deus de Israel. Aí qual é a solução? A solução é, olha, vamos montar um estratagema, vamos montar aqui um ardil, nós vamos reconhecer de fato que o Deus de Israel é poderoso e que nós não poderemos deter esse povo, porque eles vêm sob o poder do Deus que eles servem. Então os gibeonitas vão entrar em cena.
Veja lá, Josué capítulo 9, verso 3 a 11. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram ao ardil. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de ouro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué ao acampamento de Gigal, lá na base operacional, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Olha o que os gibeonitas vão responder: somos seus servos. Eles se submetem a Josué. Disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor seu Deus, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco, façam uma aliança conosco. É esta a armadilha que o povo de Gibeon, que os gibeonitas vão usar para escapar do furor do Deus de Israel, para escapar da destruição. E eles então vão chegar ao povo de Israel, e o povo de Israel vai se deixar levar pela aparência, porque eles estavam já com as roupas gastas, os sapatos, as sandálias gastas. A provisão que eles trouxeram já estava se deteriorando, os pães já estavam embolorados, e tudo isto era uma evidência que de fato eles estariam vindo de longe, que eles não eram vizinhos. Eles foram muito bem espertos e Israel vai se deixar levar pela aparência. Veja o perigo que é se deixar levar pela aparência. A aparência pode nos trazer decepções e, consequentemente, adversidades quando nós estamos com os olhos fitos apenas na aparência. Bom, o que acontece aí na vida de Israel? O que vai acontecer é que eles vão se esquecer de uma coisa extremamente importante. Eles vão se esquecer da importância da direção de Deus na tomada de decisão. E a não direção de Deus, o não buscar o Senhor, pode nos trazer adversidades e pode nos trazer decepções, sim. Veja lá, voltando lá para Josué capítulo 9, versos 14 a 16, diz: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas aí veja lá, mas não consultaram o Senhor. Eles se preocuparam achando que a capacidade que eles tinham de examinar aquilo que os gibeonitas estavam trazendo de fato, pelo que eles estão trazendo, procede o que eles estão falando. Então está resolvido. Eles se esqueceram de consultar o Senhor, eles se esqueceram de quem os estava conduzindo naquela missão, naquela tarefa, era o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois, olha como a decepção veio rapidamente, 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam bem perto deles. Estava ali ao lado. Já ouvi dizer que o inimigo mora ao lado, que o inimigo dorme ao lado. Era justamente isso que acontecia. Mas eles fizeram um juramento e agora, em função desse juramento, eles vão passar por algumas adversidades. Veja lá,
Olha, o que nos diz o Salmo 25, verso 9? Conduz os humildes na justiça, eles ensinam o seu caminho. Israel, Josué e os líderes de Israel, eles esqueceram de consultar o Senhor, que é aquele que ensina o caminho. Ainda, voltando lá, indo lá para Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que aconteceu com Josué e os líderes de Israel? Eles se embasaram, se estribaram somente no entendimento deles. Eles não consultaram o Senhor. Prosseguindo então com o provérbio, ele diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E o erro de Josué e da liderança de Israel foi justamente isso, mas não consultaram o Senhor. Na Bíblia Shed, nós vamos ver lá o comentário com relação, aos versos 14 e 15 do capítulo 9 de Josué, diz o seguinte: Israel foi enganado não por causa do estratagema dos pagãos, mas porque não pediram conselho ao Senhor. Muitos crentes estão decepcionados em sua vida espiritual simplesmente porque não usam a palavra de Deus para a vitória. Temos que conhecer o conselho de Deus e a ele obedecer. Perdão. E a ele obedecer. E Israel não se preocupou em buscar a orientação do Senhor. E Israel já tinha tido experiências com o Senhor. Então, para a vitória, temos que conhecer o conselho de Deus e a ele obedecer. E Israel não tinha obedecido na conquista de Ai, o pecado de Acã, perdão, e agora vai acontecer esse estratagema dos gibeonitas. E como eles não consultaram o Senhor, eles se tornaram presa fácil dos gibeonitas. Bom, o que acontece? Como eu disse, logo após a vitória de Ai, primeiro veio a derrota, depois eles fizeram o concerto com o Senhor, o pecado foi tirado do meio do povo, Acã com os seus foram destruídos. Então, eles voltaram a Ai e conquistaram Ai, destruíram Ai, Então, em meio à euforia da vitória, eles voltam para Gigal, e lá em Gigal eles vão comemorar a vitória. Lembre-se que Josué construiu o altar, o povo todo então lá vai louvar ao Senhor, e no meio dessa euforia da vitória, o povo se esqueceu de consultar o Senhor. Veja, o povo se esqueceu de consultar o Senhor porque o Senhor deixou de ter a primazia naquele momento. Eles estavam ali eufóricos, olha como nós conseguimos conquistar. É neste momento desta alegria que o inimigo vem com os seus ardis tentando trazer alguma coisa para pegar aqueles servos incautos. Deuteronômio, no capítulo 9, verso 5, nós vamos encontrar o Senhor dizendo: não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E Israel estava se esquecendo disso. Josué e os líderes então do povo se julgavam capazes de tomar uma decisão por conta própria. Lembre-se, eles não consultaram o Senhor. Então Josué 9,15, o que Josué vai dizer? Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com o juramento. Josué faz o juramento e os líderes vão confirmar esse juramento. É como se tivessem carimbado: todos nós estamos de acordo, Josué. Prosseguindo, que aí o que vai acontecer? Depois dessa aliança, depois deste acordo, vai vir a decepção. Josué 9, 16, 17, como falamos há pouco, 3 dias depois de fazer o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos
e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, o povo eram os gibeonitas, né? Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Então veja só, a decepção não demorou muito a chegar. Então, como já disse há pouco, as aparências enganam e logo depois as decepções não demoram não, elas chegam logo. Então, por que vocês nos enganaram? Vai ser a pergunta que Josué e os líderes vão fazer aos gibeonitas. Aí, voltando lá para Josué, capítulo 9, versos 22 a 24, então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Este povo, os gibeonitas, em função da fidelidade de Deus, em função da fidelidade de Deus com Moisés, em função da fidelidade de Deus com Abraão, com Jacó e com Josué, esse povo ficou conhecendo o Deus de Israel. Qual é a medida que eles vão encontrar? Não adianta tentarmos lutar contra o Deus de Israel. Vamos nos render a eles, a esse povo, e vamos nos apresentar a eles como servos. E é isso que eles vão se tornar, mas o que nós vamos ver aí, como eu disse, assim como acontece com Raabe, vai haver com os gibeonitas a manifestação da graça de Deus em poupá-los, ou seja, eles vão vir também se agregar ao povo de Deus e eles vão exercer uma função muito humilde, eles vão ser lenhadores, eles vão servir na casa do Senhor e vocês vão ver que eles vão acabar por exercer um ministério maravilhoso, porque eles vão acabar ficando junto aos levitas e vão servir no templo. Durante algum tempo mais tarde, na história de Israel, você vai ver que algum tempo o tabernáculo vai ficar lá na terra dos gibeonitas. Então tudo isso é plano de Deus para nos mostrar a sua graça e a sua misericórdia, que o plano do Senhor não era restrito somente, o plano de salvação, quero dizer, não era um plano restrito ao povo de Israel somente. Lembre-se que o Senhor, quando falou com Abraão, disse que todos os povos da terra seriam abençoados pela descendência de Abraão. Então, isso faz parte do plano de Deus. Na realidade, o Senhor é Ele quem tem a história do mundo sob controle. Nada escapa ao controle do Senhor. Bom, mas aí, lembre-se que Josué então faz um acordo e que os líderes de Israel vão ratificar esse acordo. E em função dessa aliança, desse acordo, vai ter o peso do compromisso, porque aí foi assumido um compromisso. Vamos lá para Josué capítulo 10, versos 3, 4, de 6 a 8. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon: venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ele fez a paz com Josué e com os israelitas. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venham depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Veja, até então, os gibeonitas não eram inimigos desses outros reis. Mas,
quando eles se submetem, quando eles se apresentam a Israel como servos, e Israel faz um acordo com eles, eles agora se tornam inimigos dos demais reis, dos demais povos da região. E agora qual é o que eles vão tentar fazer? Vão querer destruir os gibeonitas. Mas em função do acordo, Israel vai ter que cumprir a sua parte. Israel vai ter que assumir esse compromisso e Israel vai ter que proteger esse povo que os havia enganado, que são os gibeonitas. Mas o Senhor diz, vai lá, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. O compromisso que Israel havia assumido com os gibeonitas foi assumido em nome do Senhor. Eles juraram aos gibeonitas que cumpririam a parte deles em nome do Senhor. Veja lá Josué capítulo 9, verso 18. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, mas não adiantava. Josué e toda a liderança havia feito um juramento em nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que não se pode tomar o nome do Senhor em vão. Se eles assumiram um juramento, e esse juramento foi feito em nome do Senhor, se eles não o cumprissem, eles teriam tomado o nome do Senhor em vão, mas assumiram o compromisso e Israel agora vai gastar o seu potencial bélico na defesa dos gibeonitas contra aquela união daqueles outros reis que queriam acabar com o povo de Gibeon. Mas, como o compromisso foi assumido em nome do Senhor, eis aí a grande responsabilidade. Agora vocês vão ter que cumprir com a parte de vocês e Israel então vai pagar um preço por isso. Bom, lembra-se de Raabe? O que acontece com a Raabe? Ela, à semelhança dos gibeonitas, era uma nativa de Canaã. Então, quando Jericó, antes de ser tomado, os israelitas também haviam assumido um compromisso em nome do Senhor com Raabe. Veja lá em Josué capítulo 6, verso 25, mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Então, há o compromisso tanto com Raabe como com os gibeonitas, ele houvera sido assumido em nome do Senhor. E assumir um compromisso em nome do Senhor é coisa muito séria. Se ele não for levado a sério, é aí que nós vamos ver que é usar o nome do Senhor em vão. Bom, então o que acontece? Como essa aliança foi feita em nome do Senhor, não se pode quebrar uma aliança. É um compromisso. Veja lá, olha, Mateus capítulo 5, verso 37, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando se assume um compromisso, meu irmão, minha irmã, olha, como servos de Deus, nós temos uma grande responsabilidade. Nós não podemos ser irresponsáveis. E isso se dá na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida profissional, na nossa vida comunitária. Isso se dá na nossa vida comunitária, quando eu digo também aqui comunitária como comunidade de fé. Nós temos compromissos, e muito mais na obra do Senhor nós temos compromisso. Então o que o Senhor Jesus diz é o seguinte: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Se Josué e o povo de Israel não cumprissem aquela aliança, aquele compromisso, eles estariam sendo usados como ferramentas do maligno. Mas era o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus, e o Senhor quer nos usar de vitória em vitória. É claro que para alcançar a vitória são necessárias batalhas, porque se não houver batalha jamais poderá haver vitória. E o segredo da nossa vitória está em obedecer, pois o segredo do povo de Israel, da vitória do povo de Israel, estava em obedecer o Senhor.
Aí, prosseguindo, lá em Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, Paulo diz o seguinte, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você observa aí que eu botei fidelidade em vermelho, estou destacando fidelidade. O que é fidelidade? O que o apóstolo Paulo diz que é fidelidade quando ele se refere ao fruto do Espírito? Fidelidade significa que quando se assume um compromisso, nós temos que levar aquele compromisso à risca. Josué e a liderança de Israel, em função do compromisso assumido, eles tiveram que levar o compromisso à risca. Eles tiveram que proteger o povo de Gibeon, eles tiveram que guarnecer aquele povo, livrar aquele povo da mão daqueles outros reis que haviam feito uma aliança para acabar com os gibeonitas. E você se lembra, você deve estar muito bem lembrado, que daquilo que aconteceu lá em Gibeon, no vale de Gibeon, quando Josué, com os israelitas, vai defender os gibeonitas. Que para que a batalha pudesse continuar, Josué pede ao Senhor que o sol se detivesse, pediu que o sol se detivesse durante algum tempo para que o dia fosse prolongado. Você lembra disso? Sol, detenha-te, Gibeão, você lembra disso, que o Josué fala isso? Então, para você ver como a fidelidade é importante. E a fidelidade é assim dizendo, é um dos gomos do fruto do Espírito. E quando se assume um compromisso, temos que levá-lo a sério, porque o não levar a sério um compromisso é falta de fidelidade, é falta de compromisso com o Senhor. Aí devemos lembrar que o Senhor Jesus disse, seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Então, fidelidade é coisa importante. É fidelidade no trabalho, como já disse, é fidelidade na família, na vida conjugal, na vida da igreja, é fidelidade nos horários. Já viram? Ah, não, eu posso chegar mais tarde um pouquinho que eles vão me esperar lá. Isso é infidelidade. Tá? E são nessas pequenas coisas que vão trazendo coisas maiores para a gente. Então, fica aí então uma observação que nós deveremos fazer quando nós nos lembrarmos do compromisso, da aliança feita do povo de Israel com os gibeonitas, do nosso compromisso na nossa caminhada com o Senhor. Aí, o que nós temos que ter é o seguinte, nós temos que ter cuidado com as alianças, com os acordos. Temos que ter muito cuidado quando nós assumimos compromissos. Uma vez assumido, nós teremos que cumpri-los. Bom, caso Josué soubesse que aqueles falsos embaixadores eram os gibeonitas, seus vizinhos, ele e os líderes de Israel não teriam feito aliança com eles para lhes conservar a vida, porque o que estava reservado para os gibeonitas era acabar com o povo. Mas o que acontece? Eles se humilham e se apresentam diante de Josué. Lembre-se que o nome de Josué significa Deus é salvação, ou Yahvé é salvação. Eles vêm e se humilham e são poupados. E Josué vai chamá-los então de servos, e Josué vai lhe dar tarefas rudes. Veja, olha o que aconteceu conosco quando nós um dia reconhecemos que Jesus significa Deus é salvação, que Jesus é o Deus encarnado, é o Emmanuel, e nós fomos a Ele e dizemos, olha, Senhor, nós somos teus servos, o Senhor poupou-nos a vida, o Senhor garantiu-nos a vida eterna. E o que acontece? O Senhor tem uma aliança conosco, e nós temos uma aliança com o Senhor, e quando nós somos atacados por algumas coisas do inimigo, pelas tramas do inimigo, quem vai nos defender é o Senhor, porque Deus é fiel e Deus nunca vai nos decepcionar. E Josué, como seu nome significa Deus é salvação, Josué estava agindo em nome de Deus para proteger aquele povo. E o Senhor Jesus, Ele é o nosso mediador diante de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é fiel. Ele tem um compromisso conosco e da nossa parte o que depende é fidelidade nesse compromisso com o Senhor. Voltando lá para Josué, capítulo 9, versos 15 e 16, que nós já lemos, mas vamos ler de novo. Então Josué fez um acordo de paz com eles,
garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Tenham cuidado com as armadilhas, devemos ter cuidado com as armadilhas. Aí você vai entender a importância do orar e vigiar. Josué e os líderes de Israel, olha, eles estavam saindo de uma grande festa depois da vitória sobre Ai, mas eles não vigiaram, eles não foram prudentes, eles não consultaram o Senhor. Então tenha cuidado com as armadilhas. Aí o apóstolo Paulo vai nos fazer uma grande recomendação na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 18. Ele diz o seguinte: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha a recomendação final que o apóstolo Paulo faz, e foi justamente o que Josué e os líderes da comunidade de Israel não fizeram. Eles não consultaram o Senhor. E Paulo diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Teresa de Ávila, tá? Que era uma madre espanhola, tá? Ela diz o seguinte, ela tem uma música que diz o seguinte: Deus não muda. Veja, o Senhor jamais vai nos decepcionar. O Senhor jamais vai nos deixar sozinhos, abandonados. Ele é fiel. E Teresa de Ávila, em parte da sua música, que ela diz que Deus não muda, diz o seguinte: nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Para o povo de Israel, só bastava o Senhor. O Senhor diz: olha, não confie, não ache que é por causa da justiça de vocês que vocês vão derrotar aqueles povos. Não, sou eu quem vai expulsá-los diante de você. Eu é que basto para vocês. E é isso que Teresa de Ávila nos faz lembrar. Nada te perturbe, meu irmão. Nada te assuste, tudo passa. Deus não muda, Deus é fiel. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta, Teresa de Ávila. Finalizando, eu quero deixar aqui o Salmo 141, verso 9. Veja, Josué e os líderes, eles deixaram-se ser levados, enganados pelos gibeonitas, porque eles não consultaram o Senhor. Eles não oraram ao Senhor. Mas veja só qual era a oração do salmista que nós encontramos no Salmo 141, verso 9. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Essa deve ser a nossa oração.
na caminhada com o Senhor, a cada decisão que tivermos que tomar. Devemos estar atentos, devemos estar alerta, devemos estar com a nossa confiança colocada no Senhor, pois quem nos guarda das armadilhas, quem nos guarda de todo ataque maligno, é o Senhor. Daí a importância de em tudo consultarmos o Senhor. Meu irmão, minha irmã, era isso que nós tínhamos para falar hoje aqui, neste último domingo de outubro. Olha que o ano está se escoando rapidamente. Semana que vem nós nos encontraremos aqui no nosso primeiro domingo de novembro, e quando olharmos, olha, 2020 se passou, mas se passou sob o cuidado, sob a proteção e sob a fidelidade do Senhor. Deus nunca muda, a paciência tudo alcança, aguardemos tudo, que a vitória nossa vem no Senhor. A você, meu irmão, a você, minha irmã, uma semana abençoadíssima, e lembre-se de sempre buscar a direção do Senhor para cada decisão das nossas vidas. Um grande abraço a todos vocês, e não nos esqueçamos de orar uns pelos outros, de orar por nossa igreja e de orar por missões nacionais, porque nós estamos em plena campanha. Um grande abraço a todos vocês, e que Deus os abençoe a todos, e fiquem na paz do Senhor, e até o próximo domingo. Amém.